Eu renasci. David olhou para o escritório familiar, mas um tanto desconhecido, mal acreditando em seus olhos. Ele claramente se lembra de ter sido perseguido e preso por um grupo de zumbis malucos e ser forçado a um beco sem saída. No final, sem saída, apontou a arma para a própria cabeça e puxou o gatilho, disparando a última bala que restava. E agora, tudo parecia como se nunca tivesse acontecido. David olhou para suas roupas limpas e arrumadas e seu corpo intacto, seus olhos cheios de choque e alegria. Ele olhou para a hora no canto inferior direito do computador, 2 de março de 2040. Só então ele confirmou que realmente havia renascido, e que havia renascido um mês antes do desastre. Ele se levantou e caminhou até a janela do escritório, com vista para o mundo abaixo. Lá fora, tudo estava normal, com céu azul e nuvens brancas, e nenhum zumbi ou mutante à vista. As ruas estavam ocupadas com carros e pedestres, e não havia sinal do apocalipse iminente. Mas David sabia que um vírus terrível se espalharia pelo mundo dentro de um mês. A essa altura, pelo menos 80% da população mundial estaria infectada com o vírus e se tornariam terríveis zumbis. Esses zumbis não tinham racionalidade e eram extremamente agressivos, como feras selvagens. Esta seria a maior crise da história da humanidade. Após o surto dos zumbis, a civilização humana entrou em colapso quase completamente, com apenas um pequeno número de sobreviventes lutando para sobreviver sob a ameaça de mutantes e zumbis. Falta apenas um mês, o tempo ainda está apertado, parece que tenho que me preparar o mais rápido possível. O humor relaxado de David agora de repente ficou tenso novamente. Embora ele não soubesse se o vírus zumbi iria surgir novamente nesta vida, e embora ele esperasse que o fim não chegasse, ele não ousava apostar, nem podia se dar ao luxo. Enquanto ele ponderava, de repente, uma voz eletrônica fria e sem emoção soou na mente de David. Parabéns, anfitrião, o sistema Super Fortress foi vinculado. Você obteve um espaço de armazenamento pronto para a batalha de 50 milhões de metros cúbicos. A contagem regressiva do juízo final, 29 dias, 15 horas e 23 minutos. A missão novato foi liberada. Uma série de mensagens deixou David atordoado por um momento, mas então ele se encheu de uma alegria selvagem. 50 milhões de metros cúbicos. Qual seria o tamanho desse espaço? Esse é o tratamento de uma pessoa renascida? Começando com uma fraude tão grande. David estava extremamente animado em seu coração. Se ele usar esse espaço de armazenamento para armazenar alimentos, quando chegar o fim do mundo, ele não precisará mais se preocupar com questões alimentares, certo? No fim do mundo, a comida é o recurso mais importante, sem dúvida. Após o colapso da civilização humana, os humanos perderam muitas terras aráveis e pastagens, e a produtividade nunca mais foi a mesma. A comida é a coisa mais preciosa no fim dos tempos. A fome é uma ocorrência comum para as pessoas no fim dos tempos, e inúmeras pessoas morreram de fome. Uma mulher bonita pode vender seu corpo por um pedaço de pão, e bons amigos podem se virar uns contra os outros por um saco de arroz. Esse tipo de coisa é onipresente no fim dos tempos. No entanto, David logo encontrou um problema. Embora tivesse 50 milhões de metros cúbicos de espaço, não tinha capacidade de obter tanta comida e, se comprasse uma grande quantidade de comida, provavelmente atrairia a atenção das autoridades. Ou roubo? Se o assunto for exposto, sem contar se ele irá para a cadeia, ele também não poderá explicar o espaço de armazenamento. De repente, David lembrou que o sistema havia emitido uma tarefa novata. Com um pensamento, ele convocou o painel do sistema e, com certeza, viu uma tarefa inacabada na barra de tarefas. Tarefa: reserva do fim dos tempos. Acho que você deveria dar uma olhada. O fim dos tempos está chegando. Colete o máximo possível de recursos disponíveis no espaço de armazenamento de prontidão de combate. Todos os recursos armazenados por você durante este período de tarefa receberão um acerto crítico de 100.000 vezes. Tempo restante da tarefa, 29 dias,
15 horas e 1 minuto. David ficou chocado. Então, se eu armazenar 1 tonelada de carne de porco, ela se tornará 100.000 toneladas de carne de porco no espaço de armazenamento. Davi ficou muito feliz. Haha, é verdade que quando faltar alguma coisa, você vai conseguir. Pensando que o tempo é precioso, David decidiu sair daqui imediatamente e começar a preparar suprimentos de reserva. Ele estava com preguiça de limpar sua estação de trabalho e sair pela porta do escritório. De repente, ele ouviu a voz surpresa de seu colega atrás dele. David, onde você está indo? É horário de trabalho agora. No entanto, David nem virou a cabeça. Embora soubesse que o fim do mundo estava chegando, não tinha intenção de dar pistas a esses colegas com quem convivia dia e noite. Depois de sobreviver por vários anos no fim dos tempos, ele já havia visto através da maldade da natureza humana. Desta vez, ele não confiaria facilmente em ninguém novamente. A primeira coisa que David fez depois de deixar a empresa foi ir ao restaurante que costumava frequentar antes do fim do mundo e pedir uma grande mesa de pratos. Carne de porco assada, carne de porco agridoce, sopa velha de pato, joelho de porco dompo. Depois de viver no fim dos tempos por muitos anos, David quase se esqueceu do gosto da carne. Em escatológico, muitas vezes leva vários dias para David mal comer uma refeição, e geralmente alguma comida vencida. Assim que o garçom traz os pratos, David os devora avidamente. No momento em que aterra a carne de porco assada entra em sua boca, David tem vontade de chorar. Ele não comia uma comida tão deliciosa há anos. Então David acha um pouco engraçado que depois de sobreviver por tantos anos no fim do mundo, seu coração ficou frio e entorpecido, mas ele foi tocado por um prato de carne de porco assada. No entanto, o corpo de David não está realmente com fome agora. Ele se sente um pouco cheio depois de apenas algumas mordidas. Mas David não veio a este restaurante apenas para satisfazer seu apetite. Ele quer fazer um experimento. David olhou ao redor da sala privada e não encontrou câmeras de vigilância. Então ele colocou um prato de cotovelo de porco-dompo que não havia tocado em seu espaço de armazenamento. Você obteve uma porção de cotovelo de porco-dompo e o efeito de acerto crítico é 100.000 vezes. Parabéns por obter 100.000 porções de cotovelo de porco-dompo. Davi ficou encantado. Esta missão foi muito útil. Ele conectou sua consciência ao espaço de armazenamento e descobriu que havia de fato 100.000 porções de cotovelo de porco-dompo dentro. David pegou um e parecia exatamente igual ao que ele acabará de colocar. Além disso, o tempo estava congelado dentro do espaço de armazenamento. Portanto, não importa quanto tempo David esperasse antes de retirar a comida, ela ainda estaria quente e não estragada. Eu me pergunto o que acontecerá se eu colocar este cotovelo de porco-dompo duplicado no espaço do sistema. David queria ver se o sistema teria algum bug. Então ele colocou o cotovelo de porco-dompo duplicado no espaço de armazenamento novamente. Mas desta vez, nada aconteceu. Parece que o sistema também tem seu próprio método de julgamento. No entanto, David já estava satisfeito com este resultado. Em seguida, seu plano é fazer um saque maluco e encontrar uma maneira de armazenar uma enorme quantidade de comida e recursos em seu espaço de armazenamento. David imediatamente fez uma longa lista de suprimentos em sua mente. Com um plano em mente, David pagou a conta apressadamente e se dirigiu para sua casa. Capítulo 2. Recentemente, o roubo do laboratório da Alsombur no país S atraiu atenção generalizada. Foi relatado que os provavelmente são um grupo de ambientalistas radicais. Eles roubaram um antigo vírus armazenado no laboratório, causando pânico entre o público. Depois de voltar para casa, David ligou casualmente a TV e viu um noticiário do país S. O antigo vírus vem do permafrost bem abaixo da superfície de um lago e tem uma história de 50.000 anos. Muitas pessoas estão preocupadas que o vírus pode infectar humanos. Vamos ouvir a opinião de especialistas. Temos a sorte de ter convidado o professor,
um especialista em ciências biológicas. David originalmente ligou a TV apenas para ter algum som na sala vazia, mas aconteceu de ele ver esta notícia. Esta notícia imediatamente chamou a atenção de David. Na TV, o professor H.U., vestido com traje formal e óculos, estava confiante para a câmera. A possibilidade do vírus se restringir entre os humanos é muito pequena e não há necessidade de se preocupar. Logo, o noticiário acabou e, para a maioria das pessoas, era apenas uma notícia menor. Embora esse par de palavras vírus antigo pareça muito sensacional, ninguém realmente acreditava que o vírus poderia causar consequências indesejáveis. No entanto, David ficou impressionado com esta notícia. Quando esta notícia foi divulgada pela primeira vez, não causou muito impacto. A notícia se seguiu pela internet 2 dias depois de ser divulgada. O motivo do incidente foi um internauta chamado informante que vazou muitas informações online. O informante afirmou ser uma pessoa rica de segunda geração do país S. Ele descobriu que depois que o antigo vírus foi roubado de Dawsonburg, surtos de gripe em grande escala ocorreram em várias cidades do país S. Muitos funcionários de alto escalão e pessoas ricas em país S em seu círculo superior têm deixado o país um após o outro ou se mudou de cidades movimentadas para áreas remotas sob o pretexto de férias. O informante ouviu profundamente a anormalidade entre eles e suspeitou que tudo isso estava relacionado ao roubo do vírus antigo em Dawsonburg. As informações do informante se mantiveram rapidamente na internet, tiveram grande repercussão e causaram pânico em muita gente. O incidente rapidamente ganhou mais e mais atenção. Em uma vida passada, David também sabia sobre esse assunto, mas na época, como muitos outros, não o levou a sério. A maioria das pessoas via isso apenas como uma piada, algo para conversar depois do jantar. A razão era simples: em um curto dia, esse claro informante foi preso e jogado na prisão. A eficiência da polícia do país S foi impressionante. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, o informante não era um rico de segunda geração. Ele era apenas um jovem desempregado que passava os dias jogando em casa e era tão pobre que mal conseguia pagar o aluguel. Ele admitiu que sua divulgação foi apenas uma brincadeira para chamar a atenção. Além disso, especialistas em vários campos vieram refutar suas reivindicações, e David, na época, acreditou nas palavras dos especialistas. Agora, vendo essa notícia novamente, David não pôde deixar de se emocionar. Parece que a chegada do dia do julgamento final não foi sem aviso, mas as pessoas simplesmente não prestaram atenção no início. Talvez todos lá no fundo não acreditassem que o dia do juízo final chegaria. Quando as coisas realmente aconteceram, já era tarde demais. David baixou o volume da TV e pegou o telefone. Ele encontrou o número de telefone de uma propriedade armazenada em seu telefone e disco. Olá, aqui é a agência imobiliária em Ju? Tenho uma casa à venda aqui. Esta casa foi deixada para David por seus pais e era seu bem mais valioso. Acho que você deveria dar uma sensação. Davi não é uma pessoa rica. Ele recebe apenas um salário fixo de 5 ou 6 milhões de dólares por mês, que é sua única fonte de renda. Depois de apenas alguns anos de trabalho, ele tem apenas pouco mais de 50 mil dólares em economias. Desta vez, ele precisa de muito dinheiro para estocar mantimentos, e vender a casa é sua melhor opção. Depois que chegar o dia do juízo final, o dinheiro não terá valor e, se ele não o gastar agora, não terá chance de gastá-lo mais tarde. Além disso, seu apartamento em um arranha-céu não é adequado para residência de longo prazo depois que a água e a eletricidade foram cortadas, e ele terá que sair daqui. O preço pode ser reduzido e eu doarei todos os móveis e eletrodomésticos. Só tem uma exigência, que é pagar o valor total de uma só vez. Se o comprador optar por uma hipoteca, David terá que esperar que o banco aprove o empréstimo, mas o tempo está se esgotando e ele não pode esperar tanto. Em todo caso, quanto mais cedo for vendido, melhor. Preciso do dinheiro com urgência. Se você conseguir fazer isso em 3 dias,
posso aumentar sua comissão em 3 pontos percentuais. Por fim, David e o corretor de imóveis combinam um horário para visitar a casa. Depois de desligar o telefone, David soltou um suspiro silencioso. Esta casa foi onde ele viveu desde a infância até a idade adulta e guardou todas as memórias da vida de seus pais falecidos. Agora, esta casa mudaria de mãos em breve, e ele estava um pouco relutante em deixá-la ir. Não há melhor maneira. Mesmo que não pudesse vendê-lo, ele acabaria deixando este lugar quando chegasse o fim. David pegou um porta-retratos da mesa de centro, que continha uma foto da família dos três. Ele limpou a poeira da moldura e guardou-a. Um prompt apareceu em sua mente, itens não relacionados a recursos detectados no armazenamento. Gostaria de fazer uma cópia? Não, David pensou meio engraçado. O que ele faria com 100.000 fotos? Deixando de lado seus sentimentos, David começou seu próximo plano. Ele pegou o telefone e começou a baixar vários aplicativos de empréstimo. Como a casa ainda estava em seu nome, ele era considerado um cliente de alta qualidade aos olhos desses aplicativos de empréstimo. Os valores das reservas oferecidas a David por esses aplicativos eram consideráveis. David não hesitou e se candidatou a todos eles, um por um. Depois de pegar emprestado mais de 500.000, David descobriu que muitos aplicativos não ofereciam mais crédito a ele. David riu impotente. Parece que o gerenciamento de risco desses aplicativos é muito bom. Mas depois de tudo isso, ele conseguiu mais de 15 milhões de empréstimos. David não tinha intenção de devolver o dinheiro. Mesmo que ele quisesse pagar, não havia onde pagar depois de um mês. Quanto à casa em seu nome, David estimou que poderia vendê-la por cerca de 700.000. Calculando isso, ele logo teria mais de 1 milhão em dinheiro. David não pôde deixar de suspirar de alívio. Felizmente, o sistema poderia aumentar o valor de todos os itens armazenados em 100.000 vezes. Caso contrário, com tão pouco dinheiro, ele só pode comprar suprimentos simples para si mesmo. Mas agora, o valor de seus mais de $1 milhão aumentou 100.000 vezes. Em seguida, David pegou papel e caneta e fez uma longa lista de itens que os recipientes escolheram. Embora a comida fosse a coisa mais importante para a sobrevivência no juízo final, não bastava apenas ter comida. Outros suprimentos também devem ser considerados. Isso não foi um desafio para David, pois ele havia acumulado 5 anos de experiência de sobrevivência no Doomsday anterior. Ele sabia exatamente quais eram os recursos mais preciosos do juízo final. Capítulo 3. 3 dias depois. Hoje é o terceiro dia desde o renascimento de Davi, e ainda faltam cerca de 27 dias para o fim do mundo. A venda da casa foi muito mais tranquila do que David imaginara. Depois que o corretor de imóveis listou a casa de David por um preço baixo em vários canais naquele dia, ela imediatamente atraiu compradores. O comprador era o proprietário de uma pequena empresa que comprou uma casa para fins de investimento. Como o preço listado por David era baixo o suficiente e a cidade havia se desenvolvido muito bem nos últimos anos, os preços das moradias subiam continuamente. Este proprietário não hesitou em comprar a casa depois de ver o preço e, na sua opinião, tinha tirado a sorte grande. O proprietário não estava com falta de dinheiro e o pagamento foi feito. Depois de concluir os procedimentos de transferência ontem, David recebeu o pagamento integral da casa esta manhã. A casa foi vendida por cerca de 700.000 yuans, como David esperava. Juntamente com os 500.000 yuans que ele havia emprestado anteriormente e seus próprios 50.000 yuans em poupança, David agora tinha um total de 1,25 milhões de yuans em dinheiro disponível para ele usar. Esta foi a primeira vez na vida de David que ele tinha tanto dinheiro. Olhando para o saldo em sua conta bancária, David não estava muito animado. Ele sabia que tinha que gastar esse dinheiro rapidamente em um mês. Somente trocando esse dinheiro por recursos ele teria valor, caso contrário, em um mês, esse dinheiro não valeria nada. Depois que a casa foi eficaz, David conversou com o comprador sobre alugar a casa por um mês porque ainda tinha algumas coisas para resolver.
O generoso proprietário disse a David que não precisava pagar e deixou de graça por um mês. De qualquer forma, ele comprou a casa para fins de investimento e não planejava morar lá. Depois que David se mudou, ele também se alugou a casa. Isso fez David se sentir um pouco envergonhado, como se tivesse roubado o dono. O dinheiro do dono da casa já foi gasto, mas quanto à casa, de pouco serviria em um mês. Mas o proprietário era tão fácil de conversar, o que salvou David de muitos problemas, e ele não precisava encontrar outro lugar para morar por enquanto. Hoje, David tomou-se cedo, lavou-se e tomou o café da manhã no andar de baixo. Depois voltou para casa, ligou o computador e começou a preparar as reservas de recursos. Ele pegou um caderno com uma lista de compras que fez ontem com os recursos que precisava comprar. O recurso que David colocou em primeiro lugar na lista foi, sem dúvida, a água. A água é a fonte da vida. Uma pessoa pode passar 10 dias sem comer e não morrer de fome, mas pode facilmente morrer de sede em 10 dias. Após o apocalipse, o abastecimento de água da torneira nas cidades será rapidamente cortado completamente. Encontrar uma fonte de água limpa e não contaminada em uma cidade grande será muito difícil. David's SJ City tem um rio famoso. David se lembra de quando era jovem. O rio era muito limpo e claro, mas agora está turvo. No entanto, mesmo um rio tão turvo tornou-se um precioso recurso hídrico após a chegada do Apocalipse. À medida que o vírus se seguiu, não apenas os humanos se transformaram em zumbis, mas muitos animais comuns também se transformaram em bestas exóticas com várias habilidades. Mesmo pequenos cães de estimação podem se transformar em cães gigantes com mais de 2 metros de comprimento após serem infectados com o vírus. Fontes de água selvagem são geralmente ocupadas por essas bestas mutantes, que até emboscam conscientemente ao redor dos rios, atacando outras criaturas ou humanos que vêm em busca de água. Além disso, alguns organismos aquáticos em certos rios sofreram mutações e se tornaram muito perigosos. Sem contar fatores como parasitas, bactérias patogênicas, vírus, etc. na fonte de água. É extremamente perigoso e difícil para humanos comuns se aproximarem dessas fontes de água. Pode-se imaginar o quão preciosa é a água doce como recurso no fim dos tempos. Acho que você deveria dar uma olhada. David olhou para seu caderno, pensando, então, como resolver o problema dos recursos hídricos? Armazenar um pouco de água engarrafada. A água engarrafada não é barata, mesmo a água purificada um pouco mais barata custa cerca de 2 yuans por litro. É claro que David não podia gastar a maior parte de seu dinheiro comprando água. De repente, uma ideia passou pela mente de David. Como eu esqueci da água da torneira? A água da torneira é o recurso hídrico mais barato, custando apenas pouco mais de 2 yuans por tonelada. Além disso, a água da torneira é uma fonte de água muito limpa em comparação com as fontes de água selvagens. Pode ser fervido e usado como água potável e várias outras necessidades diárias de água. A conta de água de David é paga a cada 2 meses, o que significa que ele não terá que pagar a conta de água deste mês até o próximo mês. Nesse caso, posso até economizar nas despesas com água? David imediatamente correu para a cozinha e abriu a torneira. Sob seu controle mental, a água que escorria da torneira era continuamente coletada em seu espaço de armazenamento. E depois que os recursos hídricos entraram no espaço de armazenamento, um acerto crítico de 10.000 vezes foi acionado e 1 litro de água se transformou instantaneamente em 10.000 litros de água. David ficou muito feliz, mas logo se deparou com um dilema. Eu não posso ficar aqui e pegar água o tempo todo, posso? Nesse momento, o sistema solicitou: o host pode definir esta área como um ponto de coleta de recursos e o espaço de armazenamento pode coletar recursos hídricos automaticamente. Também existe essa opção. Depois de alguma manipulação mental de David, a água que saiu da torneira desapareceu no vazio como se nunca tivesse saído da torneira e entrou no espaço de armazenamento de David. Uma ideia ousada passou pela mente de David. E se eu definir este ponto de recurso no lago de água doce?
SJ City tem um enorme lago de água doce, que é uma das principais fontes de água doce para a SJ City Water Company, com pelo menos dezenas de bilhões de toneladas de água doce nele. No entanto, David rapidamente balançou a cabeça e descartou a ideia. Se eu fosse drenar um lago de água doce, provavelmente faria manchetes em todo o mundo. Além disso, ter muita água também não tem sentido. Quando sua força for suficiente no futuro, ele poderá ocupar completamente alguns locais importantes de recursos hídricos e nunca mais terá que se preocupar com a escassez de água. David pesquisou online e descobriu que uma torneira aberta 24 horas por dia poderia fluir cerca de 30 toneladas de água. Depois que os recursos hídricos entraram no espaço de armazenamento, com um impacto crítico de 10.000 vezes, havia 3 milhões de toneladas de água por dia. Contanto que David deixe a água fluir por alguns dias, essas águas serão completamente suficientes para suas necessidades iniciais de desenvolvimento. Claro, David também se preparou para estocar um pouco de água engarrafada. Afinal, em comparação com a água da torneira, a água engarrafada pode ser consumida diretamente e também é mais conveniente de usar. David abriu um site de compras e encomendou uma grande quantidade de água purificada e água mineral em várias plataformas. Ele preencheu o endereço de entrega com um pequeno armazém na área suburbana da cidade de SJ que ele havia alugado antes. Capítulo 4. Este armazém era originalmente um local para uma fábrica de processamento de móveis para armazenar móveis e materiais. No entanto, essa fábrica de móveis faliu, então o armazém também ficou vazio. O dono do armazém estava preocupado em não conseguir alugá-lo, mas David conseguiu alugá-lo. O armazém está localizado em uma área suburbana perto da cidade, que é um parque industrial. Poucas pessoas vêm a este lugar, exceto alguns trabalhadores que trabalham nas proximidades. Além disso, há um grande número de caminhões entrando e saindo aqui todos os dias, então ninguém vai notar quanto material que David está trazendo. Depois de resolver o problema da água, a próxima coisa a considerar é a comida. Se você perguntar qual é o alimento mais nutritivo com os nutrientes mais ricos da natureza, não há dúvida de que é a carne. A carne vermelha contém quase todos os nutrientes e oligoelementos de que o corpo humano precisa. Os humanos podem até obter a maior parte de suas necessidades nutricionais apenas com a carne. A carne também é mais saciante do que outros alimentos do mesmo volume e peso. David planeja encomendar 10 toneladas de carne de porco, que são 20.000 libras de carne de porco, de várias fontes. Esse valor não é particularmente grande e não causará flutuações no mercado ou atrairá a atenção das autoridades reguladoras do mercado. No entanto, quando esses produtos suínos são armazenados no armazém, eles aumentaram por um fator de 100.000, gerado em 1 milhão de toneladas de carne suína. Qual é o conceito dessa quantia? Uma pessoa provavelmente consumirá cerca de 50 toneladas de comida durante sua vida. Este 1 milhão de toneladas de carne de porco é suficiente para 20.000 pessoas comerem por toda a vida. Além disso, é levado que as 50 toneladas de comida que uma pessoa consome ao longo da vida sejam apenas alimentos altamente energéticos, como a carne. Mesmo que uma pessoa coma 50 toneladas de carne durante a vida, pode não conseguir comer tudo. Para uma pessoa com apetite normal, meio quilo de carne por dia já é considerado muito. Além da carne de porco, David também planeja comprar outras carnes, como frango, pato, ganso, boi, cordeiro e assim por diante. Quanto aos frutos do mar, David naturalmente não perderá peixes, mariscos, camarões, caranguejos e afins. Após o fim do mundo, a maioria dos rios foi poluída em graus variados. Os peixes e camarões em corpos de água naturais preservados. Quanto aos frutos do mar, o oceano se tornou território de bestas mutantes. Mesmo os maiores especialistas do mundo anterior não ousavam se aventurar facilmente no mar. Portanto, frutos do mar se tornaram um item de luxo. David calculou suas despesas enquanto comprava várias carnes em grandes volumes. Finalmente, David comprou tudo que voa no céu, corre no chão ou nada na água.
Mesmo que ele não compre muito, mesmo que compre apenas 100 quilos, ele se transformaria em 10 milhões de quilos depois de guardado em seu depósito, graças à sua incrível capacidade. A pela razão qual ele armazenou tanta comida não era apenas para si mesmo. Mesmo se ele comece até ficar satisfeito, ele não seria capaz de terminar toda a comida que armazenou em seu depósito. Depois de adquirir o sistema e o espaço de armazenamento, David tinha suas próprias ambições. Ele agora controlava o recurso mais importante do Apocalipse. Nesta vida, ele queria estabelecer sua própria base, assim como as pessoas poderosas em sua vida anterior. E essas comidas eram preparadas para alimentar as pessoas de sua base. Depois de estocar a carne, o próximo passo eram alimentos básicos e óleo de cozinha. Para as pessoas comuns, arroz, farinha e óleo sempre foram os produtos mais procurados. Especialmente o arroz, era o alimento mais básico, fácil de cozinhar e tinha uma longa vida útil. 30 toneladas de arroz, farinha e vários óleos de cozinha. 30 toneladas de grãos armazenadas no depósito equivaliam a cerca de 3 milhões de toneladas. Então David acrescentou alguns grãos diversos, como milho, sorgo e feijão. Com alimentos básicos e carne, as necessidades alimentares de uma pessoa podem ser totalmente atendidas. O problema das reservas alimentares foi basicamente resolvido. Acho que você deveria dar uma olhada. Considerando que a comida no depósito não estragaria, David acrescentou cerca de 20 toneladas de frutas e vegetais à sua lista de compras. Depois vinha o sal e vários temperos. O sal não só serviu como tempero, mas também desempenhou um papel vital na saúde humana. Se faltar sal no corpo, podem ocorrer sintomas como náuseas, vômitos, fraqueza, fadiga e dores de cabeça. Células nervosas e células musculares não poderiam funcionar sem sódio e poderiam até ser fatais em casos graves. Nos tempos antigos, lagos salgados, minas de sal e outras regiões produtoras de sal sempre foram controladas pelo governo, e o tráfico de sal privado era ilegal. Portanto, o sal era definitivamente indispensável nas reservas de Davi. Além do sal, David também comprou temperos como molho de soja, açúcar, vinagre, glutamato monossódico, doubanjin, molho de tomate, temperos e assim por diante. Quando chegasse o Apocalipse, sem produção industrial, seria difícil conseguir esses temperos. As mercadorias em supermercados ou armazéns logo seriam consumidas ou expiradas sob a tutela de zumbis e mutantes. David comprou apenas uma parte de todos os suprimentos necessários. Para evitar problemas desnecessários, ele planejou comprar gradualmente todos esses produtos e armazená-los em seu depósito em um mês, depois transferi-los para seu depósito. Além da comida, havia alguns itens diversos esperando por David para comprar. Depois de lidar com tudo isso, uma manhã passou sem saber. David esteve ocupado a manhã toda e já estava com um pouco de fome. Seu estômago roncou algumas vezes em protesto. Ele tirou uma porção de Dompo Pork diretamente de seu espaço de armazenamento. A fragrância da comida instantaneamente atingiu seu rosto, e a carne de porco ainda estava quente, vermelha e translúcida. David de repente teve uma ideia brilhante. Ei, como eu poderia esquecer esse recurso do meu espaço de armazenamento? Então ele pegou o telefone, abriu um aplicativo de entrega de comida e começou a fazer pedidos freneticamente. Ele acrescentou todas as suas comidas favoritas à lista e pediu dezenas ou até centenas de cada item. Ele não parou até fazer o pedido em mais de 10 restaurantes. Sem pressa, ainda tem um mês, vá com calma. David não só pedia junk food como frango frito e batatas fritas, mas também pratos caros como Buda pulo muro e caviar. De qualquer forma, ele não sentiu nenhuma dor gastando dinheiro. Enquanto isso, em um restaurante de frango frito a 1 quilômetro da casa de David, a recepção recebeu uma notificação de pedido e pegou o telefone para verificar. Eles ficaram instantaneamente atordoados. O que é isso? 100 porções de frango frito? O proprietário que passava também ficou atordoado. Ele pegou o telefone e verificou, e também ficou chocado.
100 porções de frango frito, 100 porções de rolinhos de frango, 100 porções de coxas de frango crocantes. Estou vendo coisas. Depois de pensar um pouco, o proprietário ligou para confirmar o pedido e finalmente confirmou que o cliente realmente queria aquela quantidade de comida. Chefe, o que devemos fazer? O garçom perplexo olhou para o dono, que também estava solene. Por um momento, ele até suspeitou que o cliente estava tentando criar problemas. De qualquer forma, o cliente já pagou, então vamos começar. Capítulo 5. Cerca de meia hora depois, uma grande quantidade de comida para a viagem foi entregue na casa de David. Cheirava a comida toda a sala, desde frango frito e pato assado a carne estufada e pés de porco assados. A sala estava quase toda cheia de comida. Depois que o entregador saiu, David começou a colocar a comida no espaço de armazenamento enquanto ainda estava quente. Ele primeiro armazenou as 100 porções de frango frito e, em um instante, 100 porções se completaram 10 milhões. Essa taxa de acerto crítico deixou David em êxtase e ele então colocou todos os outros alimentos no armazenamento. No período seguinte, David estava alegremente ocupado. Comida para a viagem de vários restaurantes continua sendo entregue a ele. David observou como essas iguarias tentadoras estavam continuamente guardadas, sentindo-se muito satisfeitas. Afinal, no fim dos tempos, onde haveria uma chance de comer tal comida? Mesmo os líderes de pequenas bases no Apocalipse tendo que comer comida estragada e azeda em tempos difíceis. Quanto às iguarias, apenas as grandes potências tinham qualificação para apreciá-las. Com esse tesouro de iguarias, David estava aproveitando a vida enquanto outros lutavam para sobreviver no Apocalipse. Quando David estava ocupado, recebeu uma saudação de repente. David olhou para o identificador de chamadas e viu que era o gerente-geral da empresa, Bill. David franziu a testa, mas ainda atendeu o telefone. Olá. David, você esteve ausente por 3 dias. De acordo com as regras e regulamentos, você é considerado automaticamente demitido e a empresa não precisa indenizá-lo. Você não precisa voltar no futuro. David riu quando ouviu isso. Não é de admirar que ninguém tenha contatado nos últimos 3 dias. Acontece que esse era o plano deles. Bill era o superior imediato de David, mas só conseguiu o cargo de gerente-geral por meio de conexões com os superiores da empresa. Ele era um gerente-geral caído do ar. Normalmente, Bill mandava em seus subordinados, embora não entendesse os negócios da empresa. No entanto, isso não o impede de apontar e instruir seus subordinados todos os dias. David era do tipo que não gostava de ser disciplinado e nunca permitia a Bill fazer o que queria. Ele imaginou que ser demitido não seria grande coisa de qualquer maneira. Bill estava descontente com David há muito tempo e finalmente encontrou uma oportunidade. David achou o tom condescendente de Bill um pouco engraçado. Bill era apenas um pequeno líder na empresa, e seu chefe status de gerente-geral não significava nada no Apocalipse. Se esse tipo de pessoa pode sobreviver por 3 dias no Apocalipse é uma questão, e David estava com preguiça de discutir com ele. Então ele desligou o telefone diretamente e adicionou o número de Bill à lista negra de uma só vez. Cerca de 2 horas depois, toda a comida para a viagem foi entregue e o espaço de armazenamento de David já estava cheio de todos os tipos de iguarias. Só então ele pegou um pouco de comida e desfrutou de um almoço farto. À tarde, David não tinha muito o que fazer. Os suprimentos que ele encomendou chegariam ao seu depósito em 2 ou 3 dias. Mas David não planejou ficar parado, ele saiu depois do almoço e pegou um táxi até o maior supermercado da cidade, o Love Home Supermarket. Este é um supermercado sofisticado que segue uma rota de boutique. Embora a comida e alguns produtos aqui sejam mais caros do que os supermercados comuns, a variedade de produtos é abundante e a qualidade é garantida. David planejava ir às compras no supermercado. Itens como escova de dente, pasta de dente, toalha, gel de banho, shampoo, sabonete, embora não sejam essenciais para a sobrevivência,
podem melhorar muito a qualidade de vida. Acho que você deveria dar uma olhada. No Love Home Supermarket, Sally estava vagando sem rumo. Sua figura atraiu a atenção de muitos homens ao seu redor. Embora ela estivesse vestindo uma roupa casual simples e solta, ela não conseguia esconder seu corpo curvilíneo. Sally não é apenas alta e tem uma figura perfeita, mas também parece uma modelo profissional à primeira vista. Suas pernas esguias e retas são instigantes, além de um rosto lindo e delicado, fazendo com que os homens ao seu redor a olhem com frequência. Sally está acostumada há muito tempo com essa atenção e automaticamente bloqueou esses olhares, comprando sozinha. De repente, Sally viu uma figura familiar e sua expressão originalmente calma mudou ligeiramente. É ele? A figura familiar na frente de Sally era David. Neste momento, David estava empurrando um carrinho de compras cheio de todos os tipos de mercadorias, espremendo o carrinho cheio. David notou que Sally estava olhando para ele e ficou um pouco atordoado. Sally sorriu para ele amigavelmente, e David também sorriu educadamente e acenou com a cabeça para Sally. Sally estava prestes a se aproximar de David para conversar, mas David já havia se virado e saído. Ele parecia estar muito ocupado, constantemente colocando produtos das prateleiras do supermercado em seu próprio carrinho de compras. Sally estava atordoada. Ele não me reconheceu. Sally é vizinha de David e eles moram no corredor um do outro. Na indiferença da cidade, até os vizinhos podem não saber o nome uns dos outros depois de viverem mais de 10 anos. Sally e David eram assim no começo, estranhos um para o outro, e nem mesmo cumprimentavam quando ocasionalmente se encontravam no corredor. Um dia, David de repente bateu na porta de Sally. Ele disse a Sally através da porta que ela havia deixado a chave na fechadura e esquecido de tirá-la. Já eram cerca de 10 horas da noite e Sally ficou cautelosa, pensando que ele poderia ter alguma má intenção e querer enganá-la para abrir a porta. Então Sally se recusou a abrir a porta. David se sentiu um pouco impotente e voltou para casa sozinho. Sally viu David voltar para sua própria porta e fechá-la pelo olho mágico, então ela abriu a porta meio em dúvida. Como resultado, ela encontrou a chave ainda na fechadura. Sally ficou com medo por um tempo e percebeu o quão sortuda ela era por David tê-la lembrado. Se alguém com intenções maliciosas tivesse encontrado sua chave, as consequências seriam impensáveis. Ao mesmo tempo, Sally se sentiu culpada. David gentilmente a lembrou, mas ela pensou que ele tinha segundas intenções e nem mesmo agradeceu. Depois desse incidente, Sally teve uma boa impressão de David. Ele não era apenas uma pessoa de bom caráter, mas também parecia muito bonito. Ela adicionou David como amigo no WeChat no grupo de proprietários, mas depois de alguns bate-papos simples, David não falou muito. Sally sempre quis agradecer a David pessoalmente e pedir desculpas a ele, mas não sabia como abordá-lo. Inesperadamente, ela o conheceu no supermercado hoje. Ela achou que era uma boa oportunidade, mas David apenas acenou com a cabeça para ela e se virou para sair. Sally se sentiu um pouco inexplicavelmente desapontada. Sally sentiu emoções complexas no momento e se perguntou: será que eu o ofendi com minha reação anterior? Na verdade, David reconheceu Sally, pois é difícil para os homens esquecerem uma beleza como ela depois de apenas um olhar. No entanto, David estava ocupado acumulando suprimentos e não tinha tempo para conversar com ela agora.